Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos à Sala do Âmbito Cultural. Vamos hoje apresentar a cerimónia de lançamento de mais uma biografia da coleção Histórias de Liderança, uma iniciativa que resulta da parceria entre a Fundação Amélia de Melo e a nova School of Business and Economics. A Guerra e Paz é a editora responsável pela publicação das Histórias de Liderança, a primeira coleção biográfica sobre grandes gestores nacionais. E aqui permitam-me agradecer a todos, à Fundação, à família do biografado, à autora e ao nosso querido Manel, que nós gostamos profundamente, é um amigo do âmbito. Como espero que também fiquem a partir desta data a ser nossos amigos e a sentir esta casa um pouco como a vossa casa, como o Manel sabe que é assim que sentimos e estamos sempre disponíveis para receber e para receber os editados pelo Manel. Então, agradecendo a presença de todos, vou precisamente passar a palavra ao Manel Fonseca, que é o responsável da Guerra e Paz Editores e é o editor desta obra e um grande amigo. Faz favor, Manela. Obrigada. Olá, boa tarde. A sala está lindíssima. Parabéns por esta sala cheia, é um bom sinal. Em nome da Guerra e Paz, eu quero agradecer a todos por terem vindo assistir e participar nesta sessão de apresentação da biografia do Dr. Raul Caldeira, que leva por título Raul Caldeira, o pioneiro da gestão de pessoal, e que tem a autoria da Míriam Gaspar, a quem eu agradeço a qualidade do seu trabalho, a minuciosa pesquisa e depois também a vivacidade da escrita que soube colocar ao serviço do seu biografado, dando-lhe uma voz própria. Obrigado, Míriam. Agradeço ao Dr. Pedro Rocha em Melo o prefácio deste livro e também a intervenção que vai fazer a seguir, saudando na sua pessoa a Fundação Amélia de Melo, cuja iniciativa e entusiasmo se deve à criação desta coleção Histórias de Liderança. É um prazer fazer a apresentação deste livro na Sala do Âmbito Cultural do El Corte Inglês. Geralmente aqui reina a minha querida amiga Susana Santos. A ela e à sua equipa eu agradeço o modo como sempre nos recebem, hoje em particular à Rita Silva, tratando como fazem sempre com inexcedível gentileza os livros da Guerra e Paz. Ao professor Miguel Pina e Cunha eu venho agradecer o seu prefácio, que aliás é um prefácio que tem acompanhado como balanço final cada um dos livros desta coleção. O professor Pina e Cunha e a nova SBE estão intimamente ligados a este projeto e dão-lhe uma expressão académica, completando assim o quadro, que eu diria que é um quadro holístico, completo, que o Dr. Jorge Quintas concebeu para esta coleção na Fundação Amélia de Melo, e ele de facto tem sido o grande entusiasta. Eu não posso deixar de lhe dar aqui um grande abraço por esse trabalho. Sobre o Dr. Raul Caldeira, vamos ouvir a seguir em conversa viva e participada o seu filho Raul, o seu neto Diogo, o seu amigo Joaquim Ranger, presidente da Associação da Gestão de Pessoas, conversa que vai ter a moderação da nossa autora Míriam Gaspar. Este livro que homenageia o Dr. Raul Caldeira, mostrando a pluralidade da sua ação, que é por um lado nacional, mas também internacional, a sua capacidade de viver várias vidas ao mesmo tempo, as suas qualidades de liderança e de organização. Este livro, dizia, é um assinalável contributo para fixar a memória histórica daqueles que, em Portugal, com abnegação, melhoraram e definiram a natureza, a necessidade e os méritos da gestão. A biografia de Raul Caldeira é o quinto livro da coleção Histórias de Liderança, de que a Guerra e Paz se orgulha de ser o editor. Eu tenho sublinhado nas apresentações dos livros anteriores e volto a fazê-lo agora. Esta coleção de biografias quer fazer justiça a grandes portugueses,
a figuras muito ativas e que foram profundamente criativas, como empresários, como gestores de ambiciosos projetos industriais, gente com visão de futuro e gente, sobretudo, com uma imparável vontade de fazer e de construir. Ora, isso não é um mérito menor. Num tempo em que muitas vezes se esquece ou se esconde esses autênticos heróis, dando tantas vezes a preferência àquilo que é a espuma dos dias e àquilo que é mais mediático. Hoje estamos aqui para falar, portanto, de um verdadeiro herói, de Raul Caldeira, cuja memória e ensinamentos este livro e esta coleção têm por missão preservar para o futuro. Muito obrigado a Raul Caldeira pela sua visão ímpar. Muito obrigado à Fundação Amélia de Melo por saber remar além da moda e além da espuma dos dias. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. Irá agora usar da palavra o engenheiro Pedro Rocha e Melo, administrador executivo da José de Melo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar presente neste momento do lançamento da biografia do Raul Caldeira. A presente obra tem natureza biográfica e está integrada na iniciativa editorial Histórias de Liderança, como aqui já foi referido, fazendo um magnífico retrato da vida e obra de Raul Caldeira, seja no grupo CUF, seja mais tarde, quando teve de alterar a sua vida profissional decorrente do seu saneamento do Banco Tota e Açores após as nacionalizações de 1975. Neste contexto, gostaria de salientar o papel que desempenhou na transformação da área de recursos humanos do conglomerado CUF, quando aceitou ser o diretor pessoal das fábricas do Polo Industrial do Barreiro, ou quando no início dos anos 70 do século passado foi nomeado pelo Sr. José Manuel de Melo para tratar da integração do Banco Tota Aliança com o Banco Lisboa e Açores. A que se devem estes sucessos? Quais as características de liderança deste homem? Ouçamos as suas palavras aproveitando algumas passagens do livro que hoje lançamos. E vou citar. Eu sempre fui frontal. Digo o que tenho a dizer na cara. Não em tom de crítica demolidora, mas construtiva. Esta frontalidade construtiva do Raul Caldeira era uma marca da sua personalidade. Zanguem-se as ideias, mas não se zanguem as pessoas. Este gosto que ele tinha pelo debate, gostava de debater, mas simultaneamente uma empatia enorme com as pessoas, portanto criava vínculos com as pessoas. Há pessoas que nascem com mais qualidades de liderança do que outras, mas se não acrescer nada, não evoluiu. Tem de adicionar experiência, esforço de aprendizagem e reflexão. Esta mentalidade de crescimento que ele tinha sempre. O maior ensinamento que a vida me trouxe foi respeitar e acreditar nas pessoas. E essa é a primeira condição para acreditarem em nós. Quanto mais confiam em nós, mais importância temos. Esta citação gosto particularmente. Estas citações dão uma ideia da personalidade de Raul Caldeira. Um homem muito completo e de grande integridade. Corajoso, frontal, carismático, com grande empatia e respeito pelas pessoas. Conheci o Raul Caldeira no início dos anos 90, quando foi apoiar a equipa responsável pelo desenvolvimento da área financeira do Grupo José de Melo. Era um conjunto de pessoas muito heterogéneo e muito motivado, liderado pelo Vasco de Melo, com alguns jovens, onde eu me incluía, e onde destacava o Dr. José Guimarães, que tinha sido administrador do Banco Tota e Açores. Com o processo de privatizações em curso, o grupo adquiriu em 91 a Sociedade Financeira Portuguesa, transformou em Banco de Melo, em 92 a Companhia de Seguros Império e em 95 a União de Bancos Portugueses, que integrou através de um processo de fusão no Banco Melo. Foram tempos muito intensos, com objetivos a cumprir muito exigentes, em que tínhamos de responder de forma eficiente e rigorosa num contexto de profunda transformação. O contributo do Raul Caldeira foi decisivo, nomeadamente na forma como nos ajudou a trabalhar a equipa e depois no processo de fusão e integração da União de Bancos Portugueses. Gostaria de salientar 3 aspectos que, na minha opinião, caracterizam a sua forma de ser e de viver, daquilo que eu conheci,
e que estão muito bem retratados nesta magnífica obra que hoje apresentamos. Em primeiro lugar, aquilo que eram as suas raízes, como atleta, marido e pai de família. A ginástica exige um processo de melhoramento contínuo, de persistência, de sacrifício, de esforço, e que lhe incutiu uma forte disciplina e resiliência, que perduraram ao longo da vida. Foi um grande ginasta e atleta olímpico. A sua mulher, Maria Helena, esteve sempre a seu lado, partilhando com ele as difíceis decisões que teve de tomar. Uma mulher que amou e acompanhou toda a vida até aos últimos dias. E os 9 filhos, que constituíram uma família numerosa e que lhe trouxeram algumas grandes tristezas, mas também muitas alegrias. Estas são as suas raízes, que estão na origem da sua grande vitalidade, enorme confiança e contagiante alegria. Em segundo lugar, a sua vocação como gestor, líder e educador. E não conseguimos diferenciar nenhuma destas facetas, estão integradas na mesma personalidade. Foi pioneiro na gestão de pessoal, conforme o título desta obra, mas foi, acima de tudo, um grande líder. Estudou, compreendeu e aprofundou os vários instrumentos da gestão, da estratégia, do planeamento, da organização e do controle, desenvolvendo inclusivamente um modelo próprio de gestão, o célebre modelo C. Mas compreendeu que para liderar tinha de dominar as variáveis comportamentais, a comunicação, a motivação e o desenvolvimento das pessoas. Este último ponto sempre foi um tema caro a Raul Caldeira, que apostou fortemente na educação e na formação para si próprio e nas empresas onde trabalhou, assumindo também a sua vocação como professor em várias universidades. O professor Caldeira levava para as aulas o seu conhecimento em realidade empresarial e a sua experiência profissional. Tinha uma enorme capacidade de comunicação e de empatia. E gostava de terminar salientando o respeito pelas pessoas, que era uma característica muito sua, nunca perdendo a frontalidade, mas respeitando sempre a dignidade de cada um e adequando os desafios, as ajudas, a autonomia em cada situação concreta e em cada pessoa, acreditando sempre no potencial de desenvolvimento e no talento de todos. Talvez tenha sido este o maior ensinamento que recolhi dos tempos em que trabalhei com ele. Respeitar todos, independentemente do seu estatuto hierárquico ou social. Respeitar todos, independentemente do seu estatuto hierárquico ou social. Respeitar com verdade em todas as situações, exigindo a responsabilidade que cabe a cada um. Respeitar, delegando e dando autonomia, acompanhando com disponibilidade. Respeitar, escutando e dando as ferramentas necessárias para o desenvolvimento pessoal de cada um. Este respeito tinha como contrapartida a criação de vínculos fortes e de uma enorme confiança na sua liderança. O Raul Caldeira era um homem que deixava marca nas pessoas com quem se relacionava. Recentemente, numa visita ao Barreiro, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que não conhecia, mas que o conheceu a ele e com quem trabalhou. Terminou a nossa conversa com um sorriso, dizendo: "O Dr. Raul Caldeira mudou a minha vida." Saúde a família e os amigos do Raul Caldeira aqui presentes e felicito a Miriam Gaspar, a Fundação Amélia de Melo, a Guerra e Paz e o El Corte Inglês pelo lançamento desta obra. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos agora assistir a um vídeo sobre o projeto Histórias de Liderança, uma coleção que nos dá a conhecer a vida e a obra de grandes gestores portugueses. Naquela altura tinha cerca de 8.000 funcionários, entre operários, fabris, entre administrativos e entre quadros. Éramos 8.000 naquela altura. Eu vim para o Grupo CUF
Passei por São Luís e exerci a minha profissão aqui. De uma maneira que me satisfaz plenamente para a gente. Eu era, portanto, um delegado e diretor comercial. Eu tinha que arranjar trabalho, eu tinha que gerir a empresa e arranjar trabalho, receber os clientes, negociar com os clientes, eu sempre gostei de fazer essa parte, a parte comercial. Havia qualquer coisa que se davam para mim. Eu era realmente uma espécie de ministro do interior, o ministro da justiça, o ministro pessoal, do recrutamento. Entrei, portanto, para a Império em 1962 e saí em 1975 com as nacionalizações. E, portanto, foram 13 anos, segundo as contas feitas, de serviço na Império e foram um período extraordinário. Hoje, como no passado, as pessoas são um dos principais valores do nosso grupo. E por isso, as histórias de liderança é um elemento tão importante. Leva que as nossas pessoas possam aprender mais com aquilo que foi feito e que vai continuar a ser feito. Do ponto de vista novo, é uma iniciativa importante porque nós pretendemos intervir no presente, compreendendo o passado para preparar o futuro. E, portanto, tentar melhorar a qualidade da liderança sem conhecer aquilo que nos antecedeu, provavelmente limita a eficácia de intervir adequadamente no futuro. E, portanto, somos produtos da nossa história, da história das organizações em que trabalhamos, do país em que vivemos. No fundo, o passado não é o passado é uma parte do presente. E esta parceria que temos, tem a ver muito com a história que este grupo trouxe a Portugal, tem tudo a ver com aquilo que é a vida desta escola. E mais que isso, às vezes pensamos a gestão muito uma lógica muito técnica, muito de competências. Eu acho que às vezes esquecemos um ponto fundamental que é a inspiração. Aquilo que os ingleses chamam de role models. E eu acho que esta iniciativa também traz para a USD esta vontade de estar na gestão pelo conhecimento, mas também estar na gestão pela forma como inspiramos outros a liderarem, a fazer a diferença e a criar um impacto na nossa vida. São pessoas que se distinguem das demais pela capacidade de reagrupar, de unir, de indicar um caminho, e que não são muito usuais essas pessoas, porque senão havia líderes em cada par de pessoas e não há, muitas vezes. E falta-nos isso. Não há uma receita. É a vida. Liderar é viver. Viver a nossa vida, viver a vida dos outros e ajudar os outros a viver. E, portanto, não há liderança sem, digamos, sem equipas, sem um conjunto de pessoas que aceitam trabalhar em conjunto para chegar ao objetivo. E o líder não pode ter presunção de dizer agora aqui tem, eu sou o melhor do mundo, tudo o que temos aqui é um bom resultado. Não. Companhia de Seguros Império, todos os outros sítios onde andei, o resultado é o resultado do esforço coletivo e, por acaso, nós temos um papel importante de conduzir esse esforço objetivo, de desafiar esse esforço objetivo, de procurar, digamos, conjugar as vontades e as competências e os esforços. Mas não podemos olhar para isso como uma glória. Acontece, pois, agora estão a dizer que eu sou líder com 88 anos. Há 88 anos, não dou por isso. Chegou agora o momento de apresentar mais uma história de liderança, desta vez a de Raul Caldeira, o pioneiro da gestão de pessoal.
Míriam Gaspar é uma jornalista experiente com um percurso de mais de 20 anos. Começou a sua carreira no Diário Económico, foi editora de finanças pessoais na revista Exame e responsável pelo lançamento do site da Máxima e pela reformulação do site do Correio da Manhã. Integrou a equipa fundadora da revista Sábado e é atualmente jornalista nas várias revistas da Deco Proteste. Formada em Direito, tem uma pós-graduação em Comunicação e Imagem e fez um curso executivo em Marketing Digital na Universidade Católica. Passamos a palavra a Míriam Gaspar, que vai conduzir a apresentação da obra. Faça o favor. Gostaria de chamar ao palco o Sr. Joaquim Granger. Faça favor, Sr. Joaquim Granger. Gostaria de começar por agradecer à Fundação Amélia de Melo o convite para escrever esta biografia. Foi realmente um privilégio conhecer o Dr. Raul Caldeira, uma pessoa incrível, extraordinária, como perceberam pela apresentação do engenheiro Rocha Melo. Um exemplo de virtude, de competência, de liderança, e aprendi imenso com estas entrevistas que perduraram alguns meses e que foram, de facto, um privilégio enorme. Gostaria também de agradecer ao Dr. Jorge Quintas, o incansável Dr. Jorge Quintas, que tem sido extraordinário nesta coleção de biografias. Um agradecimento especial também ao Dr. Gilberto Gomes, responsável do arquivo da CUF, sem o qual esta biografia não teria ficado tão completa. Obrigada pela disponibilidade e infinita paciência para responder sempre aos meus apelos. Por último, começo por apresentar as pessoas aqui presentes. Inês Caldeira, filha do Dr. Raul Caldeira. O neto Diogo Raposo e o Sr. Joaquim Granger, campeão nacional de ginástica e amigo de Raul Caldeira desde os tempos do Lisboa Clube Ginásio, não é? Exato. Portanto, vamos fazer aqui uma conversa amena sobre quem era o Dr. Raul Caldeira. Eu começo por perguntar à Inês como é que é viver com uma pessoa tão inquieta, tão enérgica, tão intensa como o Dr. Raul Caldeira. Era fantástico. É fantástico. Peço desculpa. Está ligado. Está ligado? Só licença para fazer aqui uma coisa. Era fantástico. O meu pai realmente era uma pessoa que nos surpreendia. E nos surpreendia sempre, e em várias circunstâncias. Eu vou relatar uma memória que tenho de criança, e que era, nós vivíamos em Linda a Velha, e sempre fomos grandes amantes da praia. E lembro-me que não era nem uma nem duas vezes que o meu pai chegava a casa, e de repente dizia, vamos todos para a praia ao fim do dia, e a minha mãe tinha que organizar as crianças todas e tinha que organizar uma refeição, porque íamos todos para a praia dar um mergulho. Íamos muito para a praia de Carcavelos. Íamos dar um mergulho e de repente estávamos a jantar na praia e voltávamos para casa todos cheios de areia às 9 ou às 10 da noite. E portanto isto era o meu pai. E era o meu pai assim na vida connosco, na vida familiar e também na vida profissional, que eu, como a Miriam sabe, e penso que muitos dos presentes saberão, eu tive a oportunidade de me cruzar com ele, trabalhar com ele profissionalmente, e portanto era também uma pessoa muito inquieta e sempre à procura de saber mais, de aprender mais, de se desafiar cada vez mais. E eu penso que no livro a Miriam apanhou isso muito bem e traduz muito bem essa inquietação permanente do meu pai. Inquietação no bom sentido, claro. Era uma pessoa que desafiava, gostava de desafiar. O seu pai costumava dizer que teve várias vidas e teve a sorte de crescer com 3 mulheres. Perdeu o pai aos 7 anos e cresceu com a mãe, com a irmã e com a avó. E, portanto, ele considerava isso um privilégio.
assumiu as rédeas da família muito cedo, aos 18 anos. Só para terem uma ideia da inquietação deste homem, ele começou a trabalhar na Mobil, que era uma multinacional americana, presente aqui em Portugal desde o século XIX. Estudava no atual ISEC, que era o Instituto Superior de Economia e Gestão. Praticava ginástica olímpica no Lisboa Ginásio Clube e ainda dava aulas no Ateneu. Portanto, conseguia conciliar tudo isto. E, portanto, este é apenas um pequeno exemplo de como foi a sua vida. Era um homem que tinha, assim, uma multiplicidade de atividades simultâneas, o que é fascinante. É verdade, era desafiante, muito desafiante nesse sentido, porque e dedicava-se com paixão e com um entusiasmo incansável a todas as várias vertentes da sua vida. E era também um enorme contador de histórias. Portanto, conseguiu partilhar um bocadinho com a família, ao longo da vida, e com os amigos, toda essa sua experiência e transmitir de uma forma muito vivida e muito presente essa procura constante e essa alegria e esse empenho com que se dedicava às várias vertentes da sua vida. Era, de facto, uma pessoa que, a nós, obviamente, como família, muito marcante, mas também eu, como tive a oportunidade de estar ao lado dele em algumas circunstâncias profissionais, também pude ver isso nas pessoas com quem se cruzou profissionalmente. Eu queria relatar apenas um pequeno episódio, que quando eu conheci o Dr. Raul Caldeira e combinámos as entrevistas, combinámos fazer sempre as entrevistas à sexta-feira a partir das 2h30. Cheguei à hora combinada e levei uns bolinhos para o lanche, mas a partir do momento que eu liguei o gravador, o Dr. Raul Caldeira começou a falar e só parou às 8 da noite. No dia seguinte, telefonou-me a pedir desculpa porque a filha tinha-lhe chamado a atenção por me ter massacrado durante 4 horas seguidas sem interrupção. Ficou combinado a partir desse momento que faríamos sempre intervalo por volta das 5 horas. Mesmo assim, tínhamos que pôr um pequeno lembrete porque a conversa era tão entusiasmante que ele esquecia-se e mesmo durante o lanche continuava a conversar, o que era realmente fascinante. Depois gostava de contar outro episódio que, quando ele começou na Mobil, começou a cuidar dos casacos dos motoristas. Ficou claramente, era uma posição que era pouco entusiasmante. Ao fim de 6 meses já estava no departamento e assim sucessivamente, até ter sido convidado para diretor financeiro. Exato. Foi convidado para diretor financeiro, ficou muito surpreendido com o convite e recusou, mas ficaram todos surpreendidos por ter recusado o convite. Não queria fazer contas para os americanos até o resto da vida. Então, tinha mandado uma carta à CUF que andava à procura de economistas. Foi à entrevista, correu extremamente mal. A entrevista pensou, bem, desta não me safo. Quando, daí a 2 semanas, recebeu uma chamada do Dr. Jorge de Melo. Pensou que era uma partida dos amigos. E disse, o Dr. Jorge de Melo, daqui fala o Dr. Jorge de Melo. E ele, daqui fala o Papa. Não, fala mesmo Jorge de Melo. Não, daqui também fala mesmo o Papa. Quando Jorge de Melo lhe disse, não, tenho aqui uma carta sua a candidatar-se a um cargo aqui na CUF. Aí ele percebeu que não estava a brincar. Combinou encontrar-se com o Dr. Jorge de Melo e foi então à entrevista. Na entrevista, o Dr. Jorge Melo desafiou a assumir o cargo de gestor pessoal do Barreiro, da CUF do Barreiro. Ele pensou, mal. Então, eu pensava que ia ser economista aqui na sede, em Lisboa, mas o senhor nem me conhece, vai-me convidar para gerir 10 mil pessoas no Barreiro. Não faz sentido. E ele, olha,
já ouvi dar saltos mortais nos saraus do Coliseu. Portanto, sei muito bem do que o senhor é capaz e eu preciso de uma pessoa destemida para pôr ordem na CUF do Barreiro. E assim foi para o Barreiro. Para já, porque o Dr. Jorge Melo lançou-lhe o desafio a dizer que ele não aguentava mais do que 5 anos. E ele, 5 anos. O facto é que ficou 9 anos e regressou para Lisboa muito contrariado. Em Lisboa tinha imenso tempo disponível e, portanto, começou logo a arranjar forma de ocupar o tempo. Fez uma associação de gestores de pessoal, fez uma associação, contribuiu para a constituição de uma associação de gestores de pessoal europeia, mais tarde uma associação mundial, deu formação a inúmeros organismos e mesmo assim continuava aborrecido. Depois aceitou então o desafio do José de Melo, que lhe disse: temos 3 meses para fundir os 2 bancos. A fusão do Banco Toti Açores. Exatamente. Como é que era, agora volta a Inês, como é que era a dinâmica em casa? Portanto, ele não parava em casa porque ele viajou imenso. A CUF promovia esta dinâmica dos seus quadros, viajarem, instruírem-se, aprenderem. Evidente, não é? E quando se lê o livro vê-se isso bem patente, não é? Toda essa dinâmica profissional que o meu pai tinha. Agora, é verdade que, e eu falando um bocadinho agora do lado de filha, eu de facto nunca senti o meu pai ausente, porque ele tinha uma presença, quando estava presente, era de facto uma presença bastante forte. E, enfim, já relatei aquele episódio, aqueles rompantes que ele tinha dos filhos de dia pedimos para a praia, e tinha outros. Portanto, se por um lado, obviamente, tinha um grande envolvimento profissional e um grande empenho na sua profissão e uma extrema dedicação, por outro lado, a sua presença em casa era de facto muito forte. Não se traduzia, obviamente, numa presença todos os dias e a todas as horas, como é evidente, não é? Mas era uma presença tão grande e tão entusiasmante que de facto foi muito marcante para todos nós, porque, sei lá, olha, um outro episódio, nós temos muitos episódios à volta da praia, porque de facto a nossa vida de família, eu quando penso na nossa vida de família, na presença do meu pai, o que vejo muitas vezes é a praia. Porque ele de facto era um amante da praia e incutiu muito esse gosto em todos nós. E lembro-me um episódio à volta da praia que era, nós chegávamos à praia, e penso que isso também está no livro, sei que está no livro, e chegávamos à praia e ninguém tomava banho antes de fazermos uma sessão de ginástica. E portanto eram os flic-flacs, eram as rodas, punham-nos a todos em escadinha. E, portanto, andávamos ali durante uns bons minutos largos a fazer atividades de ginástica. E, portanto, tínhamos esta presença muito forte, que, de facto, nos envolvia a todos muito como família. E estes episódios, este em particular na praia, fazia com que nós fôssemos uma família muito conhecida em todo lado, porque de repente apareciam 8 aos pulos e aquilo era uma animação. Diogo. O Diogo conversava imenso com o seu avô. O que é que conversavam? Eu falava muito com o meu avô sobre tudo. Como acho que toda a gente aqui, ou muitos aqui, sabem, o meu avô adorava falar, adorava contar histórias, adorava partilhar a sua experiência, adorava ensinar, como também já foi dito, está dito no livro. Portanto, eu aproveitava todas as oportunidades que tinha para ouvir as histórias do meu avô. Muitas vezes era a mesma, repetia-se, mas era sempre entusiasmante. E também aproveitava muito para pedir ajuda, conselhos, pensar um bocado também na experiência que ele tinha tido e como é que isso se pode adaptar à situação em que eu estava. Portanto, procurava sempre, acima de tudo, gostava imenso de conversar com o meu avô e ele sempre foi uma fonte de inspiração. Portanto, procurava sempre ter aquelas interações com ele para me inspirarem, seja no que fosse que viesse a seguir.
Que princípios é que lhe transmitiu? Acho que o amor pelo trabalho, gostar de fazer um bom trabalho, a coragem, como também a Miriam já disse, não é qualquer um que dá mortais nos saraus de ginástica, mas também a coragem para tomarmos as decisões que temos que tomar, sabermos que as decisões que estamos a tomar são as decisões certas e conseguirmos defender as nossas decisões para nós próprios e perante os outros. Também a frontalidade que o Pedro Rocha e Melo tinha falado antes. Acho que é um princípio e um valor que ele me transmitiu a mim. Também acho que sou uma pessoa bastante frontal e acho que digo as coisas na cara das pessoas. E acho que vem muito do meu avô, das histórias que ele me contava e de como ele me ensinou a ser. E pronto. De facto, o seu avô não sumou inimizades, mas gostava muito de um bom debate de ideias. Apenas com o seu padrinho de casamento, o Rubal Gouveia, o Sr. Granger. Não percebi bem, um bocadinho mais alto, faz favor. O Sr. Joaquim Granger foi campeão nacional de ginástica e conheceu o Dr. Caldeira muito jovem no clube, no Lisboa Clube Ginásio. Exato. Toco sempre. Posso falar? Eu acho que sou... Acho não, tenho a certeza. Muito embora ele diga também lá no seu livro, não há certezas, há incertezas. E eu não me esqueço daquilo que eu conheci no Lisboa Ginásio. Ele já lá estava há 1 ou 2 anos. E eu penso que sou o amigo presente mais antigo. Infelizmente. O Caldeira conheci-o lá, aliás, foi ver um sarau. Nós tínhamos estudado em Coimbra, meus irmãos, e não havia, nos anos 40 praticamente, não havia ginástica, não havia clubes, não havia nada. E, portanto, eu não sabia fazer nada. O meu pai levou-me ver um sarau do Lisboa Ginásio. E então, nunca tinha visto aquilo, fiquei completamente fascinado. Ver a barra fixa, nunca tinha visto, ver as paralelas e ver o Raul Caldeira. E a mim chamou-me logo a atenção. Aquela pessoa que estava, aquele rapazinho, aprumado, a aprumação que ele tinha, a presença que ele... Chamou-me a atenção. Há pessoas que não reparam em nada, eu reparo em tudo. Reparo em tudo, vejo tudo. E era, foi o que sabe, o que ele fez. E era o professor Rubal Gouveia. O meu pai até se voltou-se para mim e diz-me, olha, eu era o Rubal, frente ao Rubal. Este deve ser o grande animador disto tudo, porque ele ia ajudar a montar a barra, era a mesa alemã, andava de um lado para o outro. Era o Rubal Gouveia e o Dr. Raul Caldeira. Depois disso, fomos aos Jogos Olímpicos, e por acaso lá no livro dele, também no livro da vida dele, fala lá nisso. Eu estava doente, tinha estado 2 dias doente, nem fui à inauguração, não fui ao desfile, não fui nada, e na véspera, à noite, ainda estava com 39 e tal de febre. E começávamos a prova às 8 da manhã, tínhamos que levantar às 6, porque estávamos no barco, aquilo começava às 8 da manhã. Eu estava fraquíssimo, como é evidente, e ainda hoje não sei como é que eu consigo fazer. Nós, quando temos uma gripe, estamos 3 dias doentes com febre, quando a febre baixa, ficamos assim, parecemos um passarinho. A gente soprar cai para o lado. Eu não estou armado em herói, estou só a dizer que não sei, ainda hoje não sei como é que eu consegui fazer. Bom, mas tudo correu bem. E ele também fala no livro que ele estava com um frúnculo. Portanto, eram os dois doentes, digamos assim. Eu só quero chamar a atenção para isto, não me esqueço. Depois entramos em várias competições. A minha carreira como desportista foi bastante mais longa, porque ele dedicou-se mais a tirar o seu curso, casou, etc. E, portanto, a ginástica e a competição para ele foi um acréscimo, um valor acrescentado que o ajudou muito. E todos aqueles que fazem desporto têm mais qualquer coisa que os outros.
Quando dizem patamar, tem mais qualquer coisa. Não só falei em mim. Aliás, ele diz isso precisamente, que a ginástica deu-lhe a resiliência, exatamente, a capacidade de esforço e de procurar sempre melhorar. Exatamente. Que... Há qualquer coisa. Somos diferentes. Pronto. Como dizia o Mourinho, special man. I am a special man. Ele, olha, esse é que era. O Raul Caldeira era special one. Special one. Eu queria agora dizer uma coisa que vem no livro e eu fiquei muito sensibilizado por aquilo que eu lá vi. Eu convidei para ir aos meus anos, de 90 anos, a 180 km daqui, em casa de uma sobrinha minha que tinha uma boa vivenda. Está ali uma colega minha, que trabalha na faculdade, professora catedrática, a doutora... a doutora... Maria José? Sim. Olha, não sei o teu nome, agora não me lembro. Lais, qual é o primeiro nome? Maria José Lais. Maria José Lais. E ele, coitado, já estava mal das pernas, gostava já muito de guiar. E foi ela que o levou e ficou com ótima impressão dele, porque ele não parou de falar toda a viagem, são de 100 e tal quilómetros. Não parou. E a nossa mesa, onde ele estava, com merda, era a mesa mais divertida que lá estava. Era tudo 80, minhas tias, a minha irmã tinha 98, tem agora 98, tinha 90, já naquela altura. 90, não, 94. 94. Não sou eterno, mas estou quase. Há uma coisa que me sensibilizou muito e que significa muito. Quando foi eu partir o bolo, eu chamei o Caldeira, ninguém conhecia o Caldeira, só a minha irmã, para saber, porque era meu colega. Ninguém o conhecia, foi a primeira vez. Mas em gente conhecida ou desconhecida, é o mesmo, fala como se estivesse a falar para pessoas já com conhecimento dele. Eu disse as coisas da prática, costumo dizer, e disse, está aqui um grande amigo meu, muito mais antigo amigo que eu tenho, com muito valor, e que ele estava ao meu lado. Eu tenho uma fotografia dessas, aí te dar. Estava ao meu lado e disse, eu tive muitas referências, grandes, boas referências na minha vida, e também tive pessoas muito medíocres. E disse, está aqui um colega meu, que foi olímpico, a minha sobrinha gostava muito de tia de um olímpico, e não se calava. Hoje tenho cá 2 olímpicos. E eu disse, olha, eu tive 2 grandes referências. A primeira grande referência que eu tive foi o meu pai, já estive aqui a falar com o engenheiro Rocha Melo, que eu conhecia a família toda, praticamente. E tu não és a primeira, porque a primeira era o meu pai, és a segunda. E ele não se esqueceu daquilo. E não é que eu ponho aquilo no livro. É verdade. E sensibilizou-me isto. Tiveram grandes aventuras. Foram uma vez de comboio para Florença participar num sarau de ginástica, num campeonato. Em Florença? Sim. Sim. Isso foi um dia e uma noite num comboio de bancos de pau. Era a 3ª classe, não havia dinheiro, o clube não tinha dinheiro e a gente foi. Eu não tinha, mas foi giro. Foi giro. E quando foram aos Jogos Olímpicos, tiveram que comprar um equipamento? Nós comprávamos tudo. Era as sapatilhas, eram as coisas para pôr nas mãos, etc. Eu conheci muito bem, estou a dizer que eu tinha muita contactos com ele, conheci muito bem, fui à casa dele várias vezes, antes de eu casar, quando era ginasta, evidente, ali na rua, no Jardim Constantino. Conheci muito bem a mãe dele e a irmã. E já agora vou contar uma coisa engraçada. Eu ia no elétrico daquela altura, 1970 ou 60 e tal, não sei o quê. Eu ia naquele elétrico, atrás de um banco, iam 2 senhoras à minha frente. E eu, mesmo de costas, conhecia. Uma delas era a mãe do Caldeira.
E estavam as duas a falar dos filhos. O meu filho era assim, o meu filho fazia isto, o meu filho fazia. E estava a falar, ela estava a falar com o outro, a dizer como é que era o filho. E eu ouvi e dizia, olha, isto é mesmo assim, isto é mesmo assim. Está a falar a verdade. Ela não viu, mas eu ouvi a conversa toda. Há outra coisa que o engenheiro Rocha Melo falou aqui em várias coisas, e entre elas há uma coisa que nós estávamos sempre na mesma onda, nunca tivemos qualquer qualquer coisa em que não estávamos de acordo. Estávamos igualmente, os valores dele eram os meus, também, praticamente. Tínhamos coisa. Agora, falou uma vez, estava num... Eu já agora vou acrescentar mais alguma coisa. Também já se falou nesta palavra. Estava numa repartição de finanças, à espera de ser atendido, ali em Algés, e estava a passar no ecrã, que às vezes, frases de grandes filósofos e grandes gênios, e uma deles era o... Não era, também falava do Sócrates, mas não era este, era o outro. Este fala-se de outra coisa. Eram frases que ficaram históricas, do Einstein, que era um grande matemático. O meu pai também dizia uma coisa que eu, ao princípio, não percebia bem porque é que ele dizia aquilo. E eu era muito mau aluno, um cabelão, então quando comecei a fazer ginástica ainda mais era, não estudava, interrompia os estudos para fazer pinos, para treinar e não sei o quê. E o meu pai dizia, naquela altura eu não abrangia bem aquilo, estuda matemática, filho, porque a matemática é a base de tudo na vida, números. Tudo se traduz em números, é as fórmulas, é as contas, é os projetos, é tudo. E é verdade, a matemática é das coisas mais importantes. Sem números, é difícil. Eu queria agora aqui dizer, já disse, eu vou terminar porque o senhor José Rocha Melo tirou umas palavras da boca. É verdade. Portanto, não vou repetir aquilo. Frontalidade, verticalidade, honestidade, profissionalismo, um bom português, um bom cidadão. Era tudo. Costuma-se falar às vezes que é um cidadão do mundo. Olha, para mim era. Para mim, dos cidadãos, era. O que é que eu ia para dizer? Está aqui uma pessoa, uma das últimas vezes que eu fui à casa dele, tivemos a conversar. Eu era mais ouvinte que outra coisa. Ia lá para ouvir-os. Pois é. Ao pé daquele homem, o que é que eu dizia? Não tinha categoria, não tinha. E ele volta-se para mim e diz-me assim, olha, Regia, estou muito chateado, estou triste, porque eu de antes, quando trabalhava, e mesmo depois, eu fui consultor dos Melos, não foi? Toda a gente que me convidava, estava sempre a ser convidado para fazer uma conferência, ou para ir a um congresso, ou para ir ao estrangeiro, e agora ninguém me liga nenhuma. Não, mas ele estava sentido, porque ele sentia, e estava ótimo da cabeça. É verdade. Ainda estava ainda valia muito que muita gente quem anda e ocupa grandes lugares. E diz-me isso, e nem por acaso, está ali uma colega minha da faculdade com que eu trabalhei, a doutora Manela Asta, ao lado da doutora Maria José, organizámos, os últimos 14 anos da minha vida profissional foram como assistente convidado da faculdade. E portanto, falava com os alunos e de vez em um dia falava, eu conhecia alguns de nome porque eram desportistas de competição. E dizia, então como é que vai a competição? Não, professor, eu agora não tenho tempo. O quê? Mas eu falava, os dias não tem 24 horas, só tem 20. Como é que não tens tempo? Então, por causa de estudos e não sei o quê. Então, olha, eu tenho um grande amigo, mais novo que tu, também estudante, e tinha tempo para tudo e mais alguma coisa. O Caldeira, aos 18 anos, era o chefe da família já. Era o homem da família. Aliás, isso vem no livro também, acho eu. Sim. Aos 18 anos, era já o chefe da família. Era um homem
a irmã e a mãe. Estava a tirar o curso de Económicas e Financeiras, acho que era de manhã. Saía a correr para entrar na VAC, na Mobile, para trabalhar, para ganhar dinheiro também para a família. Treinava 3 vezes por semana nos Lisboa ginásios e dava aulas no Ateneu. E citavam muitas vezes comigo. Mas para uns tem 24 horas, para ti só tem 15 ou 20, ou o que é isso? Como é que não tens tempo? É a gestão. É a gestão. É a gestão. De maneira que... E quando ele me disse isso, estava muito triste. Estava, pronto, coitado. Também era uma pessoa que ele era muito corajoso. Não sei se posso falar naquela cena que houve. Qual cena? O saneamento. Ah, sim, com certeza, com certeza. Não. Ele foi saneado 2 vezes, bem no dia, portanto não é segredo nenhum. Foi saneado 2. Eu fui saneado 4. Mas foram pés para cima. Nunca me fui abaixo. E então, eu mais aquela senhora que está aqui, doutorada, e tem outro grau também de graduação que eu agora não sei, bem, organizámos nos 70 anos, foi há 2019. A inauguração dos festejos dos 70 anos do percurso da faculdade estavam organizados, só foi um que se organizou e que se fez. Foi uma conferência no Salão Nobre da faculdade, para os alunos da faculdade, em que eu convidei 8 olímpicos, mas olímpicos com cadastro, entre aspas, que chegaram a um determinado patamar da sua vida profissional. Um deles era o Dr. Raul Caldeira. Era o Caldeira, que foi o penúltimo a falar. O último, também atendendo a... Éramos 3 com mais de 90 anos. Era o general Ricardo Durão, que foi da MFA, era um homem altamente graduado, com tudo que havia. Portanto, o Dr. Raul Caldeira arrebatou logo a audiência. Como? O Dr. Raul Caldeira arrebatou a audiência. E ele foi o penúltimo a falar. Pronto. O outro era general também. Pronto. Sim. Então, não é, está ali a doutora Manela Aço, foi os 2 que organizámos essa conferência. Estava o Salão Nobre cheio, com gente à porta, porque já não cabia. Eu nunca tinha visto o Salão Nobre da faculdade cheio. Quando o Raul Caldeira começou a falar, ele não estava assim como estava aqui, estava encostado encostado, assim, o maior à vontade, e começa a falar. Os alunos estavam pasmados. Ora bem, ele que há pouco tempo me tinha dito que ninguém o convidava, eu fiquei felicíssimo. Estava nas suas 7 quintas, como professor universitário, claro, como homem inteligente, homem culto, com grande poder de comunicação, estava nas suas. Eu vi na cara dele que ele estava muitíssimo feliz. Inês. E ainda tivesse esse privilégio. Inês, era precisamente as aulas que ele adorava dar. Como? Ele adorava dar aulas. Era? Esteve na Católica. Sim, ia precisamente perguntar à Inês, que também deu aulas na Católica. Ah, é? Também. Sim. Portanto, o Dr. Raul Caldeira foi convidado para dar aulas na Católica e ele disse logo, mas eu não acredito em Deus. Exatamente. Portanto, se calhar enganaram-se na personagem. E fez uma coisa que o meu pai gostava imenso de partilhar, que é... havia na Católica um estatuto de professor convidado. Eu não sei se ainda existe, mas na altura havia. E ele disse, sim senhor, eu aceito. Quis marcar esse ponto e disse, eu aceito, mas vocês vão ter que me convidar todos os anos. Porque eu faço questão nisso. Porque se não gostarem de mim, isto é muito simples. Basta de não me convidarem no ano a seguir. E teve lá, eu agora não sei precisar quantos anos. Mas 18 anos. 18 anos. 18 Portanto, anos na Católica. Reiteradamente, todos os anos, o convidavam. E ele era um... Eu fui assistente dele durante 2 anos, acho eu, na Católica, e ele era reiteradamente
escolhido pelos alunos como o professor do ano. Eles tinham lá assim, uma série de convites que faziam e de nomeações que faziam, e o meu pai era sistematicamente e durante uma série de anos o professor do ano, e era de facto bastante popular entre os alunos. Lá está, por todas estas características, muito entusiasta, sempre muito dinâmico, com uma grande descontração a falar em público. E eu aqui gostava de fazer uma pequena confidência que não vem no livro. Sim. E que se calhar é surpresa para muitas pessoas que conheceram o meu pai mais na sua dinâmica profissional. Diz a minha mãe que o meu pai era um homem profundamente tímido, um rapaz muito tímido. Quem diria? Não é? Quer dizer, isto é uma coisa que surpreende quem o conheceu nesta fase, digamos, dinâmica da sua vida, e muito... Quer dizer, nada daquilo que se via faria... Prever que era um homem tímido. Tímido. A minha mãe dizia, a minha mãe era uma mulher, uma senhora muito engraçada e talvez até mais, inicialmente mais atrevida que o meu pai. E ela dizia, não, o vosso pai era tímido. Muito loiro, olhos claros, pele muito branca, e corava frequentemente. E, portanto, tudo aquilo muito clarinho, de repente a ficar muito enrugecido, era fantástico. E ela dizia que, mas de facto, ele nunca se deixou, lá está, todas aquelas características que ele tinha de procurar sistematicamente superar-se e de fazer cada vez mais. Portanto, isso não, essa sua dificuldade característica inicial não se notava. Não se notava. Todo que eu conheceu mais tarde, nunca na vida poderia pensar. Aliás, quando foi para o Barreiro, tinha 28 anos, e o primeiro comentário que se fez é: os Melo enlouqueceram. Como é que convidaram um rapaz tão jovem para tomar conta de 10 mil pessoas aqui na CUF do Barreiro? No entanto, manteve-se 9 anos e conseguiu acabar com as greves, com os tumultos, aumentar a produtividade das pessoas, reduzir os acidentes e haver um espírito de grupo muito especial. Gostaria de terminar. O Raul, irmão da Inês, não está presente por uma questão de saúde, mas deixou um pequeno texto. Eu faço questão em ler o que o meu irmão escreveu. Deixou um pequeno texto. Porque ele tem o meu irmão mais velho, na família, conhecido pelo primeirinho. Ele teria feito muito gosto em aqui estar. E não podendo estar, escreveu um pequeno texto, muito bem escrito, na minha opinião, e que mostra muito bem aquilo que o meu pai é, porque continua presente em cada um de nós. E, portanto, eu vou ler o que o meu irmão escreveu. Daqui a uns dias fará 2 anos que o nosso pai partiu. Partiu com a mesma dignidade com que viveu os seus quase 94 anos. O nosso pai foi e é um exemplo de vida, pela honestidade, perseverança, sentido de serviço na família e na sociedade, como filho, marido, pai, avô, amigo, professor, gestor, desportista, dirigente e fundador de associações desportivas e profissionais. Um homem inteiro, íntegro, sempre coerente e convicto dos seus ideais, generoso, corajoso e leal. Foi um homem livre, humanista, um bom homem. Honrou a família, os amigos, honrou Portugal. Foi ao encontro da nossa mãe, uma grande mulher, companheira de uma vida e o seu grande amor. Verbo perante si, Deus o guarde, até um dia pai. Muito obrigada à Fundação Amélia de Melo e a todos quanto tornaram possíveis esta biografia. Parabéns à Miriam pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada a todos pela vossa presença. E eu diria que o livro faz muito bom jus ao meu pai. Quando li, e li-o muito recentemente, porque não é fácil ler, portanto li-o muito recentemente, e quando li-o assim de uma penada, e foi muito bom porque eu senti o meu pai a falar em cada parágrafo.
portanto, muito obrigada, consegui captar completamente aquilo que era a vida do meu pai e estamos muito satisfeitos, penso eu, falo em nome de toda a família, por termos este legado. Temos de terminar. O Sr. Granja quer apenas proferir mais algumas palavras. Eu tenho... Temos de ser breves. Já estava quase a esquecer. Tudo o que foi dito aqui bate certo. É tudo. E há mais. Se não estávamos aqui 2 horas. Haveria muitas histórias para contar. Vai ter tempo para dizer tudo aquilo que ele fez. Nunca mais acabava. Como ele dizia, eu não tenho uma vida, tenho várias vidas. Também tive várias vidas. E era um homem, julgo que ainda não foi, extraordinariamente corajoso. Já se disse aqui que ele era muito frontal, era vertical, tinha caráter, mas era um homem corajoso. Eu, quando foi para a CUF, contou-me, numa daquelas conversas, dizia, mas ele tinha quê? Tinha 28 anos. Hã? 28 anos. 28 anos. Quando foi para a CUF. Os administradores, quando viram lá, o que é que este gajo vem para aqui fazer? Não sabe nada. Com 28 anos, a CUF. Ele disse, mas a CUF é pá, aquilo metia medo. Metia medo. Eram não sei quantos operários, eram não sei quantos administradores, era uma data de departamentos e não sei o quê. Agora, tenho que contar esta, porque eu adoro contar isto. Não sei se haveria muita gente que fosse capaz de fazer isso. Numa das vezes que ele teve quase para ser saneado, ele foi convidado porque ele tinha fundado não sei agora o nome da empresa, de que ele era o diretor, está em inglês qualquer coisa, na Holanda, e havia uma sessão em que ele era o presidente daquilo que ele criou. Da Associação Europeia de Pessoal. Sabe? Está lá escrito. Mas eu gosto de contar isto. Eu gosto muito de contar isto. É póstumo, mas é verdadeiro. Ora bem. E então, ele foi à Copcom. Ao Copcom, era ao Copcom. Foi ao Copcom a dizer, tinha um convite naquela altura, porque para sair do país era só com... Quem mandava era o hotel, sabe, de Carvalho, não é? Exatamente. Bom, o hotel e no tempo de Vasconcelos. Não, mas ninguém sai. Chegam a ir lá ao avião e tirá-los cá para fora. Não autorizam assim, sem mais nem menos. E ela disse-lhe ele primeiro, mas olha, faz favor, mas então telefone lá para... Eu quero falar com o responsável. O responsável por isso. Olha, então tem que ir à Assembleia. Parece que foi à Assembleia da República. E ele foi. Chegou lá, estavam lá várias funcionárias, e a funcionária, uma delas, está lá escrito isso no livro, telefona para o departamento do Copcom, que era aquilo. Olha, está aqui o doutor Raul Caldeira, tem que ir para a Holanda. Há uma sessão solene em que a rainha, como é aquela rainha naquela altura, não? Juliana, salvo erro. Não interessa. A rainha que vai... Sim, a rainha. Exatamente. É que vai fazer a abertura e eu sou o presidente e tenho que lá estar. E a rapariga, a empregada, telefona para lá e sai. E a pessoa que atendeu, que ele não sabia quem era, mais um banqueiro, mais um gajo da banca, lá mais outro gajo. A gente já conhece esses gajos, mais outro e não sei o quê, não sei o quê. E ele ouviu. Estava ao pé e ouviu. Olha, dê-me cá o telefone, faz favor. Olha, aqui fala do Raul Caldeira. Eu tenho que ir à Holanda por dever, certo? Tenho que lá estar, na inauguração da Rainha Guilhermina. Do Congresso. Que era. Não era a Guilhermina, era outra. A seguir. Tenho que lá estar portanto, diz, e tenho que lá estar. E, senhores, se me proíbem de eu ir, toda a Europa fica a saber que quem está à frente do governo, coisa de quem dá licenças, proibiu-me de sair do país. Diz ela assim, com um indivíduo que
Vocês só dizem bacuradas. Essas bacuradas que disseram, o que pode acontecer é isto. E desligou o telefone. E diz a empregada, o senhor não sabe com quem estava a falar. Estava a falar com o braço direito do general Vasconcelos. Ah, era? Ainda bem. Ainda bem. E desligou o telefone. E ficou à espera que o fossem prender. E a 10 minutos telefonam lá era o Copcom. Será que era o Copcom, sim. Que ele podia ir. De inúteis. Olha, aqui fala de não sei o quê, já o doutor Raul Caldeira disse, olha, houve aqui um mal-entendido. Um mal-entendido. Sim, senhora, já tratámos do assunto. O senhor está autorizado a ir e vamos levá-lo ao aeroporto. Muito obrigada, Sr. Granger. Eu gosto de contar isto. Muito obrigada. Não é qualquer pessoa que faz isso. Mas está à altura. Isto é apenas um pequeno resumo de todas as histórias que estão contidas no livro, que tem histórias com humor e que revelam realmente a frontalidade, o profissionalismo e a inquietude do Dr. Raul Caldeira em melhorar continuamente até ao último dos seus dias. Muito obrigada e boa tarde a todos.